Boa noite a todos. Com muita alegria, Boa muita noite. gratidão por mais um estudo do nosso livro Pão Nosso. Hoje, quinta-feira, feriado, Dia do Trabalhador. Fiquei Boa sabendo noite, também. Selminha. Boa Boa noite, noite. Selminha, bem-vinda. Fiquei sabendo também pela Julinha agora que é data de nascimento do nosso querido Eurípides Barçanufo, né, um dos grandes expoentes do espiritismo aqui no Brasil. Então vamos fazer o nosso estudo da noite de hoje. Nossa irmã Júlia, que também vai nos guiar pelo estudo do capítulo 41, convido a fazer a nossa prece de abertura. Então, nesse momento, vamos rogar a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso irmão maior, hoje em especial a Eurípides Barçanufo, a esse espírito que soube trabalhar, né, na seara de Jesus, e pedindo também a Emmanuel, nosso patrono, dessa casa que nos abriga e que nos ajuda à compreensão também, Senhor Jesus, do teu evangelho. Então, nessa noite de hoje, agradecidos estamos e pedimos a tua permissão para dar início ao estudo do livro Pão Nosso. Graças a Deus. E Graças a hoje Deus. o capítulo. Perdão. Não, É, só vou falar que vamos compartilhar aqui a tela para que você possa começar. tá ok. Hoje o nosso capítulo é o 41 do livro Pão Nosso. E temos um título, né, que o Emmanuel dá para esse capítulo, é No Futuro. E a gente pensou também em comentar sobre futuro. E aí eu trouxe uma frase do próprio Chico Xavier, quando ele diz para nós, se quisermos saber sobre o nosso passado, que muitas das vezes a gente pergunta muito, né, o que fomos, né? Analisemos o nosso presente. Mas se quisermos saber o nosso futuro, analisemos nosso presente. Então, estamos hoje, nesse presente, desenhando o nosso futuro. E através daquilo que escolhemos, tanto de bem como de mal, nós vamos ter um futuro promissor ou não. Então, que a gente avalie muito, né, quando a gente está com essa palavra aqui dita por Emmanuel, futuro, né, o que nós queremos para o nosso futuro. O futuro de agora e o futuro quando a gente já não tiver mais o corpo físico. Então, hoje também, né, a gente continua no capítulo 8 da carta de Hebreus. O João, semana passada, ele comentou, né, o versículo 10, e hoje continua a mesma carta, o mesmo capítulo, mas o versículo 11. E no 11, a fala, né, que Paulo traz para nós aqui diz: e não mais ensinará cada um a seu próximo, nem cada um a seu irmão, dizendo: conhece o Senhor? Porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. E nesse capítulo dessa carta aos Hebreus, como eu disse semana passada, a carta aos Hebreus ela não é destinada a uma comunidade específica, ela é escrita, né, para todo aquele povo judeu, e por ser escrita para o povo judeu, ela tinha informações na carta que aquela tradição judaica, aquele povo conhecia bem. Então, não precisava fazer nenhuma explicação na carta, até porque Paulo, nessa carta, ele fala de um capítulo de Jeremias. E isso era conhecido para eles estudavam essas escrituras, né? Então, para ele foi uma carta tranquila, né? Porque ele sabia que quem ia receber a carta conhecia toda essa tradição. Nesse capítulo 8, ele fala sobre a superioridade do ministério de Jesus em relação à lei mosaica, seria essa nova aliança, né, de Deus com esse povo. Ele estabelece um relacionamento mais íntimo com Deus.
o Cristo, né, como um sumo sacerdote, que com um ministério celestial, não um ministério terreno. Essa nova aliança ela inclui a promessa de que Deus perdoará as iniquidades e os pecados do povo, e que todos o conhecerão. Mas conhecerão não como as leis escritas numa tábua, né? Mas sim vai conhecer porque vão praticar essa lei. Qual foi a lei que Jesus trouxe? É a lei do amor. Então, que eles pudessem praticar, né, de coração, né, através desse conhecimento que era a lei do amor. Essa é a primeira fala, né, a respeito desse primeiro versículo. Se alguém quiser também fazer algum comentário, eu deixo aí aberto, senão eu sigo aqui, tá? Pode? Então vamos lá. Como foi falado, né, na semana passada, quando o João também trouxe o estudo dele, esse estudo são várias frases pequenas e a gente foi agrupando para que a gente pudesse falar no geral, tá? E aí eu escolhi as 5 primeiras frases, que começa assim: quando o homem gravar na própria alma os parágrafos luminosos da divina lei, o companheiro não repreenderá o companheiro. O irmão não denunciará outro irmão. O cárcere cerrará suas portas. Então, nessas 5 frases, eu coloquei aqui para a gente poder falar novamente sobre essa lei divina. Quando ele fala, né, aqui quando ele fala aqui, né, que o homem vai gravar na própria alma essa lei divina. Então, essa lei divina, Jesus ele divulgou essa lei com 2 princípios fundamentais, que seria o amor e o perdão. Foi o que o Cristo mais trouxe para nós em aprendizado, né? E não só na fala, porque Jesus não deixou nada escrito, mas principalmente exemplificando. Então, e aí a gente trouxe 2 falas de Jesus quando ele disse para nós, né? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o maior e o primeiro mandamento. E aqui tens o segundo, semelhante ao primeiro: amarás o teu próximo como a ti mesmo. E o outro ele fala: não te digo que perdoes até 7 vezes, mas até 70 vezes 7 vezes. Então, nós temos aqui, né, que sobre essa lei, né, de justiça, de amor e de caridade, se a gente grafar isso dentro de nós, né, como um comprometimento para a nossa reforma, a gente já vai estar, né, de fato, alinhado com o pensamento de Jesus. E aí eu também trouxe aqui que a dificuldade, né, na realidade, para que a gente possa colocar isso em prática, é que a gente tem uma dificuldade em se ver como espírito imortal. Né? A gente fala muito, somos espíritos imortais, mas na hora da dificuldade, na hora de um contratempo, a gente não se vê como um imortal. Né? E essa é a nossa maior dificuldade. Então, a gente tem que ter, primeiro, uma plena consciência da necessidade de efetuar essa mudança. Em tudo que não se harmoniza com os princípios da lei, nós vamos estar o quê? Apartados desse amor. E a gente precisa se alinhar com ela, né? O convite para as mudanças necessárias para efetuar a reforma íntima está a todo tempo nos chamando. E a gente vê, quando a gente fala, né, desse chamado, desses variados apelos, a gente começa
a entender o seguinte: para a gente fazer essa reforma, há necessidade de quê? Primeiro, aprender a renunciar, que aí a gente ainda tem muita dificuldade. Outra é a gente mudar os hábitos, os nossos desejos, os nossos pensamentos e principalmente nossos vícios. E isso a gente fala porque a gente ainda tem muita dificuldade. Quando a gente fala a gente, eu estou me incluindo dentro dessa condição. Por quê? Porque é muito fácil quando a gente está fazendo um estudo, que a gente vai se aprofundando, a gente tem o conhecimento, mas colocar isso na nossa prática diária, para que a gente possa, de fato, fazer essa reforma, é muito mais difícil. E a gente tem lá no Livro dos Espíritos, aquela questão 895, quando Kardec perguntou: postos de lado os defeitos e os vícios sobre os quais ninguém poderia enganar-se, qual o sinal mais característico da imperfeição? É o interesse pessoal. As qualidades morais são frequentemente como a douradura colocada num objeto de cobre e que não resiste à pedra de toque. Então, que a gente possa grafar essa lei, mas antes de grafar essa lei, há necessidade dessa reforma, da gente entender o que a gente precisa melhorar em nós. Esse comprometimento ainda com as nossas necessidades muito materiais, os nossos vícios, esses apelos que o mundo nos favorece, e que a gente precisa estar vigilante para que a gente possa, de fato, seguir Jesus. Deixo aí para vocês, se vocês quiserem fazer algum comentário também. Realmente esse estudo é bem semelhante ao da semana passada, né? Porque faz é uma continuidade do que a gente estava vendo desse nos transformarmos em exemplos vivos do Cristo, né? E não havendo, como ele bota aí nessa primeira parte que você leu, a necessidade mais de denúncias, de nada disso, porque todo mundo já vai estar cumprindo com as suas tarefas. Eu acredito, inclusive, que a gente tem visto um certo afrouxamento das leis e muita permissividade. Eu já falei isso algumas vezes, que eu acho que isso está fazendo parte exatamente desse processo, porque é preciso que a gente faça o certo, que a gente cumpra o nosso dever, sem que haja uma necessidade de uma lei, de uma punição, de alguém realmente te privando daquela possibilidade. Porque aí sim você comprova que você faz o bem pelo bem e não, né, você não faz o mal, você não deixa de fazer o mal simplesmente porque você está com medo de sofrer uma punição, de ter, né, um castigo. Porque tem muita gente por aí que não faz o mal, mas não porque não quer mais fazer o mal, mas porque tem medo da punição e de que vai sofrer. E eu acho então que tem tudo a ver com esse nosso estudo. E eu acho que o mundo de regeneração passa por isso. O mundo de regeneração, certamente, eu creio que vai ser um mundo que vai ser muito menos necessário leis tão rígidas, né? Assim, tanta punição, tanta coisa na lei, principalmente na lei penal, porque as pessoas vão ser cada vez mais conscientes, né, das suas obrigações, dos seus compromissos, e ninguém mais vai estar disposto a fazer o mal pelo mal, né? Ainda vai existir o erro, ainda vai existir a ignorância, mas a maldade, ela vai aos poucos sendo varrida da terra durante a regeneração. E é isso. Então, como a gente ainda não está na regeneração, fica essa impressão realmente desse caos, né? Mas esse caos faz parte, porque é preciso separar o joio do trigo. É preciso ver quem realmente vai fazer o mal tendo a oportunidade e quem não vai fazer mesmo tendo a oportunidade, né? Não tendo nenhuma, tipo assim, essa sensação de impunidade, né?
ela tem esse lado bom, entre aspas, de tipo assim, tudo bem então, não vai ter punição não, vamos lá, faz aí. O que você vai fazer? Faz aí, você é livre para fazer o que você quiser e não vai ter punição. E aí, com certeza, vai separar o joio do trigo. Mais alguém? Então vamos lá. Eu vou ler agora mais 3 frases do Emmanuel, tá? Que começa aí: os tribunais quedarão em silêncio, canhões serão convertidos em arados e homens de armas volverão à sementeira do solo. E aí eu coloquei aqui que, prevendo um futuro em que o ódio será expulso do mundo, as máquinas não serão usadas para matar e o amor prevalecerá. Isso que o Vitor traz para a gente, de um mundo melhor, né? Mantendo nosso olhar na vida futura, em tudo que fizermos, é com vistas a ela que devemos empenhar desde hoje os nossos esforços. O supremo apelo que Deus dirige aos nossos corações não tem outro objetivo a não ser atrair a todos para que conquistemos a verdadeira felicidade. E a todo instante existe esse convite, o convite para que a gente se reforme e o convite ao bem, né? E lá no Livro dos Espíritos, na questão 798, a pergunta é que o espiritismo se tornará uma crença comum ou permanecerá sendo partilhado por algumas pessoas? E aí os espíritos responderam que certamente ele se tornará uma crença comum e marcará uma nova era na história da humanidade, porque está na natureza e chegou o tempo em que deverá ocupar seu lugar entre os conhecimentos humanos. Então, o espiritismo não será a religião do futuro, mas do futuro de todas as religiões. Por que o futuro? Porque o que traz hoje o espiritismo para nós será uma coisa comum, né? Não terá questionamentos, porque todos vão entender da imortalidade da alma, e isso será uma coisa muito importante, porque na realidade, a gente enterra o materialismo, a gente vai ter o conhecimento de um Deus soberanamente bom e justo, e um Deus de amor. Então, isso vai ser realmente para que vá realmente não ter mais as guerras, não, e as armas não terão armas para matar, sim armas para o amor. Né? Vamos nos armar, né, no sentido do bem, do que nós podemos fazer pelo outro, né? E esses conhecimentos, né? Quando pelos conhecimentos espíritas o criminoso tiver consciência da sorte que o espera, recusará ante a ideia do crime. Então, vai ser essa crença. Quer dizer, você vai ter entendimento de que a vida não termina no túmulo. E o que eu fizer hoje, eu estou plantando o meu futuro. Deixo aí para vocês também a conclusão. Pode ir, Julinho. Tá com o áudio fechado. Agora eu vou ler mais 3 frases. O ódio será expulso do mundo, as baionetas repousarão e as máquinas não vomitarão chamas para o incêndio e para a morte. E aí eu coloquei algumas falas aqui que eu vou ler para não perder o sentido. Se deixarmos que o ódio, em qualquer de suas formas, eu anotei algumas formas que o ódio se apresenta. Ele pode vir através do desprezo, da inveja, da vingança. Penetre nas nossas vidas, o resultado vai ser sempre sofrimento. Então, somente nossos esforços
com a consciência dessa transformação moral, nos levará à paz. Eis que apenas o conhecimento da verdade realmente nos libertará. E por enquanto, né, podemos construir a paz dentro de nós, porque a paz ela começa em mim. Então, se eu quero ver a paz no mundo, primeiro eu tenho que construir ela em mim, porque somos muito barulhentos. Nós não somos só barulhentos nos nossos gestos, mas principalmente os nossos pensamentos. E aí a gente precisa se tornar, né, mais gentis, mais tolerantes, mais solidários, buscando os exemplos de Jesus, que pediu que amasse o inimigo. Mas amar esse inimigo, que a gente sempre questiona muito no Evangelho, é não guardar ódio, né? Nem rancor, nem desejo de vingança. Então, se a gente já conseguir olhar para aquele que nos quer mal, né? Não com o olhar do ódio, da vingança, e não desejar o mal ao outro, nós, para o nosso Evangelho, para o entendimento da mensagem de Jesus, nós já estaremos trabalhando o amor, né? E para a gente também trabalhar mais uma outra questão do Livro dos Espíritos, a questão 779, Kardec perguntou: o homem aure em si mesmo a força progressiva ou o progresso é apenas o produto de um ensinamento? E os Espíritos disseram para nós que o homem se desenvolve por si mesmo, naturalmente. Nem todos, porém, progridem ao mesmo tempo e da mesma maneira. É então que os mais adiantados auxiliam o progresso dos outros através do contato social. Por isso a necessidade da sociedade, por isso a necessidade de nós nos unirmos, né, num pensamento de paz, de harmonia. Para quê? Para que a gente já comece a trabalhar esse amor em nós, essa paz em nós. Porque, às vezes, até o que a gente olha, às vezes, na televisão, numa notícia, o que a gente emana de nós alcança em vibrações aquele local. Então, às vezes, não, mas eu não desejo mal, mas na hora que você vê uma notícia, ou da política, ou dos nossos irmãos mais complicados, a gente se imune, às vezes, de um sentimento de tanta raiva, de tanto ódio. E o que a gente está contribuindo para a atmosfera do planeta Terra? Então, a gente precisa, primeiro, sanar em nós essa violência, que essa violência ainda está dentro de nós. E a necessidade dessa melhoria aí para que esse ódio realmente ele não se propague. Pelo menos cale em nós, né? Já que a gente tem a consciência. Vai ser tão bom, né? Quando realmente, quando a gente vê, se você pegar aí que se gasta pelo mundo com guerras, com morte, com destruição, é uma fortuna tão inenarrável. Eu acho que se bobear é o que mais se gasta no mundo é com armamento do que com qualquer outra coisa. Então, imagina, né? Imagina o quanto nós poderíamos fazer se todo esse recurso hoje fosse direcionado para outras coisas, né? Para continuar na evolução da tecnologia de alimentos, vacinas, tratamentos de saúde, porque se mesmo a gente não investindo tudo isso, a gente conseguiu tanto progresso, né? Imagina se todo esse dinheiro da indústria da morte fosse revertido para outras coisas. Certamente estaríamos já num patamar de, de vida melhor, de saúde, de segurança alimentar para o mundo inteiro, certamente muito melhor do que nos encontramos. Mas é uma situação provocada por nós mesmos, né? Pela intolerância, pela raiva, pelo ódio, pelas vinganças, por todos esses sentimentos que nós, como humanidade, ainda não aprendemos a nos libertar, né?
Até mesmo a questão assim, dos países, né? Essa coisa da gente, né? Esse amor ao país, mas num mau sentido, né? Porque tudo bem, você amar o seu país é bom, mas esse amor ao ponto de você achar então que quem não é do seu país é pior do que você ou é melhor do que você, né? E isso realmente é o que vai criando toda essa necessidade dessa belicidade, né? Infelizmente. Mas com certeza, o dia que esse evangelho do Cristo estiver implantado nos nossos corações, não mais será necessário todo esse dinheiro jogado fora nessas tecnologias para a morte, né? Que chegue o quanto antes esse dia. Selminha levantou a mão. Lendo ouvindo, né, esse texto do Emmanuel, né, ele está falando de um mundo futuro, né, uma condição futura que nós viveremos, né, que é quando nós teremos assim, seremos os pacificadores da terra, né, pacificadores, né, trabalharemos com a benevolência, né, com o amor, a indulgência, a misericórdia, a caridade, tudo isso, né. Aí tem uma questão do Livro dos Espíritos, a palavra caridade, que é bem interessante, porque isso tem muito a ver, assim, na questão 886, qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como entendia Jesus? Ele fala, benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas, o famoso BIP, não é? Então, quer dizer, isso aqui é o caminho. Nós podemos entender, isso aqui é o caminho, é o verdadeiro amor e a caridade que vão juntas, que realmente nos conduzirá para esse estado de alma que Emmanuel narra aqui nesse texto, né? A gente trabalhar esse amor, essa benevolência e tudo, em nós, e para com o outro, né? É quando nós realmente haverá essa transição de fato na humanidade. O planeta também está em transição, mas a transição do homem depende muito desse amor e caridade que acompanha esse BIP que nós precisamos, né? É só esse comentário. Perfeito. Benevolência, indulgência e perdão, né? Realmente é o que falta na humanidade, no todo, né? E agora eu vou ler mais 4 frases do Emmanuel, quando ele fala para nós aqui: mães cuidarão pacificamente do progresso planetário. A justiça será ultrapassada pelo amor. Os filhos da fé não somente serão justos, mas bons, profundamente bons. Então, assim, lendo essa frase, a gente até se emociona, né? Porque Jesus não quis nem receber o título de bom, né? Que diz que bom somente o Pai o é. Mas nós podemos ser bons no sentido desse amor, né? Porque ele diz aqui, a justiça será ultrapassada pelo amor. Por quê? Não há necessidade mais, né, da justiça quando eu entender que o outro, eu tenho que fazer para o outro a mesma coisa que eu gostaria que o outro me fizesse. Então, a gente não vai dar para o outro migalhas e vai ficar com o melhor. Então, não há necessidade disso futuramente, porque a gente realmente vai se tornar essas pessoas benevolentes. E aí eu coloquei aqui que, praticando a justiça nas pequenas situações, estaremos nos preparando para a justiça em maior amplitude, que esse é o caminho. Então, o que eu faço, o que eu já... Porque tem lá no Evangelho, né? Não é deixar de fazer o mal, né? Eu preciso fazer o bem. Que não fazer o mal, você também não está contribuindo. Você tem que fazer o bem, porque às vezes a tua inércia, a tua paralisação diante de uma situação, você deixa que aconteça uma injustiça, né?
Então, a gente precisa começar nas pequenas coisas, o que está aqui ao meu alcance. Eu não posso, Júlia, eu não posso acabar com a guerra na Rússia. Eu não tenho esse poder. Mas eu posso acabar com as guerras. Primeiro, a minha guerra interna, né? Isso que ainda habita em mim, que são a minha ira, às vezes a minha fala equivocada no momento, que de repente eu deveria me calar e eu não consigo. Então, isso eu já consigo fazer. E é isso que Deus quer de nós. Deus não quer que eu vá acabar com a guerra, porque eu não tenho esse poder. E aí a questão 879 do Livro dos Espíritos está lá. Qual seria o caráter do homem que praticasse a justiça em toda a sua pureza? Aí os Espíritos disseram, o verdadeiro justo, a exemplo de Jesus, pois praticaria também o amor ao próximo e a caridade, sem os quais não haverá verdadeira justiça. Então, se não tiver esse amor e essa caridade, não vai ter justiça. 879 está a resposta para nós. E lá na 893, que a Selma leu a 886, na 893, o Kardec também pergunta qual é a mais meritória de todas as virtudes. Porque eu preciso saber, né? E os Espíritos disseram, todas as virtudes têm seu mérito. Porque todas são sinais de progresso no caminho do bem. Há virtudes todas as vezes que há resistência voluntária ao arrastamento dos maus pendores. Mas a sublimidade da virtude consiste no sacrifício do interesse pessoal pelo bem do seu próximo, sem segunda intenção. A mais meritória é a que está baseada na caridade. A caridade mais desinteressada. Então, todas as virtudes são importantes, mas eu preciso fazer esse sacrifício dos meus interesses, porque muitas das vezes eu faço para o outro porque aquilo vai me dar retorno, ou porque o outro tem alguma possibilidade de me dar algo. E aí os Espíritos disseram, sem segunda intenção, a mais meritória que está baseada na caridade mais desinteressada. E aí eu vou deixar para vocês, porque tem também parte do Evangelho, mas eu acho que o que eu já falei aqui já é bem para a gente fazer essas reflexões do que a gente já consegue fazer. Oi, Julinha. Então, quando você falou, né, a gente não pode realmente acabar com a guerra, mas a gente não sabe se no futuro não estaremos numa posição de poder, ou até, se não nessa encarnação, numa próxima. E aí, quem sabe, nós poderemos sim, de preferência, não acabar com a guerra, mas não iniciarmos novas guerras, né? Porque a gente às vezes esquece que esses comandantes das nações, eles vieram do povo igual a gente, né? Nasceram numa família dentro daquele país, era um bebezinho que cresceu, estudou e por um acaso ali, fazendo também por onde, se tornou aquele cargo, né? E pode acontecer com qualquer um de nós, se não nessa, na próxima encarnação. E através desse trabalho que você coloca de curarmos o ódio no nosso coração, de praticarmos a fraternidade, isso vai nos trabalhando para o dia que estivermos numa posição dessa, não sermos nós a iniciarmos novas guerras, né? Porque eu acredito até que o papel principal é esse, não é acabar com guerra, é nem começar, né? É nem iniciar, porque geralmente quem tem poder para acabar com a guerra é quem começou. Então que a gente nem comece, né? Porque eu não quero ter poder para acabar com guerra nenhuma, porque eu não quero começar guerra nenhuma, né? Então que a gente possa não ser os instrumentos da guerra, mas isso vai se dar exatamente com esse treinamento no pouco, no que está ao nosso alcance hoje.
Porque às vezes nós mesmos, né, com tão pouco a nosso alcance, já provocamos guerras terríveis, né? Às vezes a gente uma fofoca, uma palavra maldita, um jeito errado, e quando a gente vê a família tá guerreando, às vezes literalmente, pessoas até pegando em armas e se matando literalmente, né? Então, por muito pouco, né? Por muito pouco, às vezes, que está ao nosso alcance, a gente às vezes já pode ser capaz de fazer isso. Então é isso, que a gente treine, né? Que a gente aproveite essa oportunidade enquanto estamos por baixo, para que quando chegar a nossa hora de estar por cima, não sejamos nós os instrumentos de novas guerras. E deixo aí para vocês também, se quiserem anotar, lá no Evangelho, capítulo 17 tem lá o título Sede Perfeitos. E o item 8 fala sobre a virtude, sobre esse homem bom, caridoso, trabalhador, sóbrio e modesto, que a gente pode se tornar no futuro. E agora eu vou ler mais 4 frases do Emmanuel, que ele começa aí sobre a prece. A prece constituir-se-á de alegria e louvor. E as casas de oração estarão consagradas ao trabalho sublime da fraternidade suprema. A pregação da lei viverá nos atos e pensamentos de todos. Então, quando ele fala dessa prece, ela vai ser de alegria e louvor, porque hoje, normalmente, a prece é para pedir. É um peditório, né? Dificilmente as preces são para agradecer ou para louvar, né? Então, a gente tem que botar essas questões aí que Emmanuel levanta para nós, para a gente começar a pensar. E aí ele diz que a pregação da lei, porque hoje a gente fala muito. É bom, é importante, porque se eu não tivesse estudado, eu não estaria podendo fazer esse trabalho aqui, né? Da gente pensar um pouco mais, né? Mas essa pregação da lei, como Emmanuel diz, viverá nos atos e pensamentos. Mas não é só o meu, é de todos. Ele diz aqui, de todos. Então, a gente vai ter isso gravado em nós. Então, não vai ser aquele esforço ainda que eu vou precisar fazer para me manter, às vezes, numa disciplina de não agredir na palavra, né? de uma atitude equivocada, porque isso já vai ser natural. Como o Vitor já falou, né? Isso vai acontecer aos poucos e num planeta regenerado, aonde não vai ter essa maldade, né? Que a gente ainda vê agora como espíritos imperfeitos que somos, aonde o mal prevalece. E aí eu coloquei aqui para a gente ler, né? Nas rogativas, já não serão mais baseadas nas ilusões da matéria, nem tampouco no orgulho que confunde nossas escolhas. Porque muitas das vezes eu sou orgulhoso porque eu quero aquilo que eu determinei que seria bom para mim. Mas Deus vê no geral, que às vezes, se aquilo for ofertado hoje, vai me levar para uma situação equivocada. Então, nem toda prece tem a resposta que eu gostaria de ter, né? Nossas decisões serão mais maduras, pois começaremos a compreender as leis que regem toda a criação. Porque a lei que rege toda a criação, a gente precisa entender que não é uma lei para a Júlia, é para todos. E eu não sou diferente da criação. Deus não gosta mais de mim, né? Deus gosta tanto de mim como daquele que ainda está fazendo a guerra, aquele que ainda está equivocado com uma arma na mão. Ele é tão amado como eu, né? Então aqui a gente segue: não mais rogaremos a Deus que solucione nossos problemas, dificuldades e sofrimentos. Antes, pediremos ao Senhor da vida que nos conceda a sabedoria, a resignação e a humildade, para que, além de poder superá-los, possamos aprender com as preciosas lições que acompanham cada momento. Porque cada dificuldade que se apresenta na minha vida,
ela tem um ensinamento que é para mim. Então, às vezes, a dor que eu atravesso no momento é necessário por conta ou das vicissitudes que eu criei nesta existência ou o meu comprometimento com as leis divinas no passado. Então, eu não posso pedir, Deus, me afaste disso, me tire isso. Não, me ajude a ser resignada, me ajude a ter sabedoria e discernimento. E aí eu vou trazer aqui uma oração, né, que a Madre Teresa fazia com Deus. E fizeram essa pergunta para a Madre Teresa, eu acho isso tão legal, que eu falei, vou levar porque fala de oração e é interessante, Madre Teresa, né? Perguntaram para a Madre, o que a senhora fala para Deus quando reza? Aí a Madre respondeu, nada, eu só escuto. E aí fizeram, e o que Deus fala para a senhora? Nada, ele só escuta. Então, a prece é uma prece silenciosa feita no coração. Então, não há necessidade de falas. É o silêncio, porque Deus escuta no silêncio da minha alma, quando realmente eu estou aberta para esse diálogo, não de peditório. Deixo aí para vocês. Realmente vai ser maravilhoso, né? Quando todas as casas de oração, todas as religiões estiverem com esse pensamento de louvar, de se alegrar, de, de, de se resignar, né? Mas no sentido bom da palavra, né? Porque não é a resignação de não fazer nada, mas é de fazendo o certo e sim entender as consequências, entender o que acontece, né? Se resignar diante realmente do que é certo, das leis divinas, e não uma resignação passiva, mas uma resignação ativa, de eu já sei qual é o certo a fazer e aceito as consequências que acontecem. Por exemplo, né, a gente tem aqui o exemplo na vida da carne, a idade, né? A idade chega para todos nós. E você pode viver a vida mais saudável do mundo fazendo tudo certinho, que você vai sofrer as consequências do tempo e da idade, né? Então é nesse sentido. E você não vai ficar triste por causa disso. Você não vai se revoltar por causa disso. Você vai aceitar porque faz parte da natureza humana, né? Nasce, cresce, envelhece e desencarna. Então, que a gente realmente consiga, né? Consiga construir esse homem que vai aceitar melhor as condições em que se encontra e que vai ficar, então, por si, menos revoltado e sim mais alegre, louvando e agradecendo a Deus por tudo, de bom e de ruim, que acontece, porque tudo é ensinamento, tudo é para nossa evolução, tudo é para que a gente consiga aprender, né? O dedo na tomada dá choque, a criança não vai botar, né? Lógico que a gente já nem deixa, né? A gente já impede que a criança faça isso. E que a gente possa também, né, aprender com os nossos erros para não repetir novamente. Que bom, tomara que realmente chegue esse mundo logo. Só depende de nós. Tá com o áudio fechado, Doro. Eu estava pensando, você falou, Vitor, nessa questão da pessoa ir envelhecendo, né? Ir mudando, diminuindo certas funções dela por causa da idade, mas não perder alguma coisa que eu acho que tem que ser cultivado desde que nós somos crianças. Que a criança é a alegria, né? É o choro, mas é a alegria também. É de sempre trabalhar com a alegria interior, alegria com aquilo que você sente, alegria com aquilo que você é. Mas não é no sentido de bater em palma para você, é de gostar de conviver consigo próprio. Eu acho isso fundamental, a gente se gostar também, mas não é o gostar vaidoso, eu sou maravilhoso, não é isso. É gostar de você, gostar de mim, do próximo, mas de mim também, porque isso vai fazendo com que você vá passando pelas fases da vida, mudando
ficando mais velho, enfim, e não se sentirem felizes. Eu acho muito importante. Eu acho que o Cristo interior tem muito a ver com isso. Tem muito a ver, né? E você poder sentir essa alegria com a vida, com as coisas pequenas da vida, e não perder essa alegria, não perder. Ah, só porque eu não posso mais andar, mas e daí? Mas eu vou viver isso, eu vou à praia, minha filha me leva, meu filho me leva, eu vou ver o mar, eu vou ver aquilo que eu acho lindo que Deus criou, né? Eu acho que tem muito a ver com esse trabalho interior. Eu acho que aí a chegada da psicologia, que começou a tomar mais pé mesmo a partir do século XX, né? Ali é que começou a se firmar. Ela trabalha muito com isso. Eu acho que é fundamental, realmente. Você vê, às vezes, pessoas que até não têm uma religião oficial, mas que têm isso dentro delas, são caridosos, são pessoas que se gostam e gostam do próximo também, e são pessoas simples, que às vezes não têm nem cultura de estudo, de nada disso. Você encontra isso, e como encontra, não é? Então, eu acho uma coisa muito importante a gente não perder a simplicidade. Porque quando você é simples, você consegue gostar mais de você. Se a gente começa a ficar muito, 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 eu sei, tem que ter cuidado com isso. A gente não sabe é nada. Nós somos eternos aprendizes, né? Agora a gente vai seguir aqui por conta do tempo. Agora eu conheço 5 frases do Emmanuel. Começa assim: porque o Cordeiro de Deus terá transformado o coração de cada homem em tabernáculo de luz eterna, em que o reino divino resplandecerá para sempre. E aí a gente vai pensar aí nesse Cordeiro de Deus e nesse tabernáculo, tá? Quando João Batista identifica Jesus como o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, estabelecendo uma conexão entre o sacrifício do Cordeiro e a morte de Jesus na cruz. Então, essas falas que estão nos textos, elas têm um significado. E tabernáculo, né, a gente era um lugar sagrado para os filhos de Israel. Esse tabernáculo destinava-se a ser portátil, porque os filhos de Israel mudavam-se frequentemente enquanto estavam no deserto. Então, eles entendiam que Deus habitava ali. Então, era como se fossem umas tendas, né, que eles iam armando em cada momento que eles avançavam pelo deserto. Só que hoje a gente entende que esse tabernáculo é o nosso coração, né? Deus habita em nós. Então, muitos imaginam que o reino de Deus seja um lugar circunscrito no espaço ou em regiões. Mas essa conquista, ela é alcançada em nós. Nós seremos esses tabernáculos vivos, porque o reino de Deus habita dentro de cada um de nós. Então, a hora que eu faço o bem, né, nesse momento, traz para nós esse trabalho que o Cristo nos ensinou, né, o que nós podemos já realizar. E aí a gente pensa aqui também, né, a edificação desse reino de amor começa no íntimo de cada ser humano, tendo por objetivo a busca da perfeição. Edificar esse reino, né? Porque como eu vou edificar se eu não me reformar? Não tem edificação. Sem a reencarnação, o homem não pode ver o reino de Deus. Isso é o que está no nosso Evangelho. O que significa dizer, não alcançaremos a plenitude espiritual se nos mantivermos presos nos dogmas, nos cultos,
aos falsos ensinamentos e às sensações da matéria. Então, a reencarnação, né, com esta reencarnação, com esse entendimento, abre-se novas oportunidades de aprendizado, dessa renovação, propiciando que impulsos evolutivos significativos, porque eu já vou pensando, né? Não vou deixar para amanhã, mas eu sei que a reencarnação me dará oportunidades maiores pela misericórdia de Deus para que eu recomece quando eu cair, né? Então, tem como finalidade construir um mundo renovado, onde não exista nem opressores, nem vítimas, e sim irmãos, filhos do mesmo Pai. Então, quando eu edificar esse reino dentro de mim, não vai ter mais aquele que oprime, aquele que é a vítima, porque seremos irmãos caminhando lado a lado. Ou, se eu conseguir estar mais adiante pela minha condição espiritual mais elevada, eu vou poder ajudar quem está abaixo de mim. Mas eu não vou ajudar, como a Doro agora acabou de falar, não com a arrogância de que eu sou, mas sim porque eu sou irmão. Isso. Irmão de quem? De Jesus, que é o nosso guia e nosso modelo. Ele segue adiante, né, para que nos mostre realmente o que a gente precisa fazer. Porque a gente precisa desse modelo e desse guia. Senão, a gente estaria aqui sem um comando. E para que a gente possa realmente trabalhar em nós esse reino de Deus, a necessidade que a gente tenha como meta Jesus. A gente tem tantos espíritos que chegaram para ajudar a essa compreensão, porque nós estamos aqui há 2025 anos com esse modelo e esse guia, e a gente ainda está se equivocando. Muitos a gente viu lá, trouxe o filme Nosso Lar 2, que é o livro Os Mensageiros, que mostra o quê? Os médios falidos, que vieram com um compromisso, né? E se equivocaram mais e mais. Temos Chico Xavier, temos Dona Ivone Pereira, e hoje, em especial, posso falar Eurípides Barçanufo. Então, temos vários espíritos que nos ajudam a compreender como caminhar, como conquistar esse reino de Deus. Que tabernáculo eu vou encontrar Deus? É o tabernáculo que é o meu coração. Aí agora deixo para vocês aí na finalização. Julinha, então, é aquilo que eu tinha falado no início, né? Todo esse texto do Emmanuel, né? A maneira como ele coloca, né, a condição do homem, do próprio planeta, é já de um vislumbre do futuro de um planeta feliz. Né? É aquele reino de Deus, né, que você falou, que já implantado na Terra. E aí, no Evangelho, segundo o Espiritismo, o capítulo 3, há muitas moradas na casa de meu pai. O item 10, ele faz essa narrativa desse mundo feliz, né, que é a proposta da Terra também, que chegará, né, sobre essa questão das relações amistosas entre os povos. Né? Aí tem um parágrafo assim, bem interessante, uma frase que fala assim: o homem não procura elevar-se acima do homem, mas acima de si mesmo, aperfeiçoando-se. Quer dizer, onde ele fica totalmente desprovido das paixões terrenas, dessas inferioridades morais, não é? E ele quer sempre buscar melhorar a si mesmo. Além de, também, nessa busca de si, ele vai auxiliando aquele que está, né, também na busca. Né? Esse é o planeta, né, que nós estamos tentando galgar com os nossos aprendizados, né? Vacilantes, mas importantes. Né?
E aqui, aí tem uma... Não dá, eu não vou ler o parágrafo todo, mas diz que assim, lá, todos os sentimentos delicados e elevados da natureza humana se acham engrandecidos e purificados. Desconhece-se os ódios, os mesquinhos ciúmes, as baixas cobiças da inveja. O laço de amor e fraternidade prende uns aos outros todos os homens, ajudando os mais fortes aos mais fracos. Né? Que isso ainda falta muito ainda em nós. Né? Nós brigamos, as nossas guerras aqui, nós brigamos quando o outro pensa diferente do que nós pensamos, já é uma batalha. Imagina, né? Querer assim, compreender a diferença do outro, aceitar e auxiliar. Né? Quer dizer, ainda temos muito que galgar, mas o caminho está aqui no Evangelho, ele está ensinando tudo isso. E o item 10 mostra o que nós teremos, né, à frente, se a gente conseguir seguir realmente o nosso irmão maior, né, nosso Mestre Jesus, guia e modelo para nossa vida, para que a gente chegue nessa condição. Né? É isso. Vão terminando os conflitos e aí a alegria vem, porque o que traz tristeza é a briga, é a confusão, eu quero que você pense igual a mim, você não pensa, vira a cara. Isso é que traz a infelicidade. Mas a compreensão que você tem de você e do outro vai trazendo, e essa criança nossa não morre. E a criança é assim, ela olha para você, sabe? Mas pela inocência, mas você vai desenvolvendo isso dentro de você, se simplificando, estudando, aprendendo, mas sendo feliz com você e com o outro, mesmo quando o outro é diferente de você. Hein, Dorô? Né? A Selma trouxe essas reflexões e me fez lembrar que ontem, no outro estudo que eu fiz, a gente falou de Condessa Paula. Então, cabe muito aqui, porque a gente está falando do futuro. Né? Esse estudo nosso hoje... Né? E Condessa Paula, lá no livro O Céu e o Inferno, capítulo 2, é o décimo caso aqui de Espíritos Felizes. Ela foi evocada 12 anos após sua morte, por um dos seus parentes iniciado no Espiritismo. Aí está assim, ó, tendes razão, meu amigo. E a Condessa Paula deu a seguinte comunicação: tendes razão, meu amigo, em pensar que sou feliz. Efetivamente, eu o sou, muito mais do que se pode exprimir. E, no entanto, ainda estou longe do último grau. Aí, mais adiante, ela diz assim: aqui tudo respira o amor, a confiança, a sinceridade, por toda parte corações amantes, por toda parte amigos, que nenhum lugar invejosos e ciumentos. É assim o mundo onde estou, meu amigo, e onde infalivelmente chegareis seguindo o caminho reto. Entretanto, logo nos entediaríamos com uma felicidade uniforme. Não acrediteis que a nossa seja isenta de peripécias. Ela não é nenhum concerto perpétuo, nenhuma festa sem fim, nenhuma beata contemplação durante a eternidade. Não. Ela é o movimento, é a vida, é a atividade. As ocupações, ainda que isentas de fadigas, trazem-lhe uma incessante variedade de aspectos e de emoções pelo mil incidentes que a semeiam. Cada um tem sua missão a cumprir, seus protegidos para ajudar, amigos da terra para visitar, mecanismo da natureza para dirigir. Gente, é lindo demais quando a gente ouve tudo isso de um espírito que, na existência, como Condessa Paula, ela conseguiu vencer a riqueza. E 12 anos após a sua desencarnação, ela diz que ela está feliz. Então, esse é o nosso futuro que a gente precisa fazer desde agora. Isso.
possa, de fato, ter esse momento de felicidade. Não a falsa felicidade que o mundo terreno nos dá. Não. É uma coisa interior. É É muito- dentro de você, claro, claro. Né? Mas precisamos, Importantíssimo. como espíritos que somos. Sim. E que a gente tem que cuidar para não perder isso, né? Porque você vai vendo coisas complicadas, né? Enfim, e aquilo, a pessoa deixa-se tomar por aquilo e aquela alegria vai se transformando numa depressão, numa doença até emocional ruim, né? Então, ganhei um livro uma vez de uma cliente minha, era um livro lindo, Jesus, o maior psicólogo que já existiu no mundo é Jesus. Tão lindo o livro, sabe? O livro é impressionante. Relato de psicólogos americanos exatamente sobre a alegria, sobre a felicidade interior, tudo isso. Muito interessante. Né? Aliás, Jesus foi o melhor tudo que a gente teve, né? Na Oh, Terra. meu Deus! De todas as profissões, certamente se a gente aplicar em qualquer uma de nossas tarefas, né, da vida, se aplicarmos, né, aquela famosa pergunta, o que Jesus faria, a gente vai certamente fazer da melhor forma que é possível ser feito. Bem, Por estamos isso que ele é chegando. guia e modelo, Oi, né? Selmi. Pode falar. Isso ele é guia e modelo. Sim. Por isso que ele é o nosso guia e é um modelo, né? Porque tudo encaixa, né? Exato. Modelo para tudo que é Para bom, tudo. né, Thelminha? Ele é modelo para tudo que é bom. Que coisa, né? É muito lindo ele, é muito lindo. Né? Falar só um negocinho. É interessante que a Júlia falou no início, e esse estudo parece bem mesmo a sequência Mas é sequência, né? do Em Preparação, quer dizer, poderia ser até um capítulo dividido em dois. Em Preparação para o Futuro. Isso. E Jesus, ele foi assim muito inteligente, porque ele não veio assim, não ficou falando, porque as pessoas, de repente, não iam entender muito bem. Ele simplesmente exemplificou. Isso. Né? Ele fez, em vez de falar, ele fez. Não aprendeu quem não quis. Né? Exatamente. É isso aí. Afinal, falar é fácil, né? Fazer é difícil. Então, quero agradecer a Julinha pelo estudo da noite de hoje, Muito agradecer bom. a presença de todos vocês, né? Porque sem vocês não teria esse estudo. E a semana que vem é a nossa irmã Janete, então eu vou fazer a prece aqui, que eu estou com a procuração. Convido a todos, então, para fecharmos os nossos olhos, elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, a Maria Santíssima, nesse sentimento de gratidão que aprendemos nesse estudo de hoje, de sermos muito gratos, gratos por essa oportunidade, gratos por tudo que essa espiritualidade maior nos deixou já mastigado, né? Todas essas obras, são milhares e milhares de obras espíritas. Agora, com o advento da internet, milhares e milhares de palestras. Então, é muito conteúdo já de mão beijada, tudo para a gente poder compreender, aprender de forma tão simples, tão fácil, de tão rápido acesso. E possamos, então, ser gratos e merecedores, né? Possamos ser merecedores de todas essas bênçãos, para que numa nova encarnação possamos continuar reencarnando em planetas e em condições de continuarmos tendo esse acesso, né? E fazermos bom proveito, sendo instrumentos desse mundo que foi apregoado aqui hoje, desse mundo mais feliz, desse mundo mais alegre, que possamos ser esses instrumentos. Que assim seja, e graças a Deus.
Muito obrigado, pessoal. Até Uma semana boa que vem. semana. Se inscrevam no Joia. canal, deixe o seu joinha e vamos fazer essa mensagem chegar o mais longe possível. Fiquem com Uma Deus. boa semana para todos. Boa Boa noite a semana. todos. Obrigada.